Paz, Senhor, igreja, amém? Estou parecendo o Daniel, esquecendo a máscara. Glória a Deus. Por favor, meus irmãos, podem se assentar, tomar seus lugares. Deus é bom. Deus é bom demais. Meus irmãos, mais uma vez é um privilégio estar aqui com os irmãos. Como o pastor Diego disse, minhas férias estão chegando ao fim. A mulher talvez esteja mais alegre do que eu. Mas Deus tem dado graça para nós estarmos nesse momento aqui, podendo falar da palavra do Senhor. Estivemos aqui a semana passada, podendo falar um pouquinho sobre 3 elementos que são fundamentais na vida do cristão. E eu queria começar lendo esse texto que nós lemos a semana passada. Está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Não precisam abrir, meus irmãos, acompanhem comigo aqui no telão. Se o pessoal do telão hoje não me decana de novo, né, pastor? Eu preciso conversar com o pessoal lá. Esse tempo atrás aí eu apaguei as luzes, tentei fazer um negócio diferente, aí o pessoal acendeu a luz na hora. Semana passada esqueceram a letra, aí o pessoal está me sabotando, pastor. Agora tá aí, glória a Deus. 1 Coríntios 13, 13 diz assim: assim permaneçam agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Amém. E nós falamos um pouquinho sobre esperança, para que pudéssemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a única coisa que pode nos dar verdadeiramente esperança é o nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar dos cenários complicados, apesar das lutas, das adversidades do dia a dia, nós temos esperança em Cristo. Porque Ele morreu e ressuscitou e está com Deus, assentado ao lado de Deus Pai, e um dia vai voltar para buscar a nossa igreja, e por isso a nossa esperança está nele, e Ele é a nossa porção. Então, baseado nesses 3 temas, nesses 3 tópicos aqui, nesses 3 segmentos importantes na vida do cristão, eu queria falar um pouquinho hoje sobre fé. Bom, a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, o Jackson já leu aqui, mas vou ler de novo, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E eu fiquei pensando nisso já nesses 3 temas, nesses 3 tópicos, alguns dias, e tem um cara na Bíblia que ele agiu, ou teve uma fé, que a igreja de hoje precisa começar a ter. E eu gostaria, agora de ler com os irmãos o livro de Mateus, capítulo 14. Aleluia, Deus. Glórias e glórias ao teu nome. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, todo mundo encontrou? Amém, irmãos? Às vezes eu brinco lá em casa com meu filho, com a minha esposa, e falo assim: amém ou não amém? Aí eles falam amém. Amém, né, irmãos? Mateus 14, a partir do versículo 22 diz: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse diante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Versículo 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 28, o Senhor, disse Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Versículo 29, respondeu Jesus: venha. Então Pedro subiu no barco, andou sobre as águas. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Versículo 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu as mãos e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Versículo 32, quando entraram no barco, o vento cessou.
Versículo 33 e último diz: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Amém? Vamos entender algumas coisas antes de iniciarmos nesse texto específico. Jesus estava numa região onde chegou muitas pessoas até Jesus, pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam enfermas, necessitando de uma cura. E Jesus teve compaixão daquelas pessoas e começou a curar aquelas pessoas. Começou a demonstrar o seu amor e a sua compaixão para com elas. E chegou um determinado momento que os discípulos chegaram em Jesus e falaram: pô, Jesus, é o seguinte, despede o pessoal, pede para o pessoal ir embora para casa, já está ficando tarde já. E pô, o pessoal não tem o que comer. Jesus dá aquela indagação para os caras: e aí, vocês dão alguma coisa a vocês? Ô, Senhor, nós não temos nada. Nada? Vocês não têm nada? Ah, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou assim: então me dá aqui os 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, dá graças, reparte, dá para os discípulos, e os discípulos repartem com o povo. Segundo os estudiosos bíblicos, ali havia cerca de 20 mil pessoas naquela região. Então vocês imaginam o grande feito do Senhor. 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente. Para alguns irmãos aqui da igreja, talvez daria só para ele, olhe lá ainda, viu? Eu não vou falar de mim porque eu estou mais fitness, tá? Eu coloquei até uma roupa preta hoje para não dar uma equilibrada aí no sistema aí, pastor. Né? Ficar lá filmado, gravado, né? A gente tem que aparecer pelo menos mais fitness aí. Né? Mas deu para todos comerem. E ainda sobrou. E aí Jesus começa essa história. E ele fala para os discípulos: ó, pessoal, é o seguinte, entrem no barco e vão para o outro lado aí do mar. Depois eu encontro vocês lá. Aí Jesus falou assim: pô, eu vou ficar por aqui, vou me despedir do pessoal, vou dar tchau para todo mundo, vou dar um beijo e um abraço em todo mundo. Depois eu encontro vocês, podem ir na paz. Só que os caras não queriam ir. Eles não queriam atravessar o mar. Mas Jesus falou: não, todo mundo vai lá, depois eu encontro vocês. E aí eles começam a atravessar o mar. O problema é que a situação ficou complicada durante essa jornada. A Bíblia diz que as ondas ficaram muito fortes, o vento ficou muito forte. E o que passou na cabeça daqueles caras? De novo. Porque no passado eles já tinham vivido essa experiência. No passado eles já estiveram no meio do mar, e o vento chegou forte, a tempestade chegou forte, as ondas vieram forte. A diferença era que Jesus dessa vez estava no barco. E eles, naquele desespero dele, falaram: ô Jesus, acorda aí, mano, acorda aí. Será que o senhor não está vendo que a gente vai sucumbir, que nós vamos morrer? Aí Jesus levanta, acho que limpando os olhos, sai lá fora, dá ordem para o vento, para o mar acalmar, e tudo fez completa paz. E Jesus questiona: pô, vocês não têm fé, pô? Será que vocês ainda não têm fé? Só que, meu irmão, olha a diferença agora. Jesus não está no barco. Então imagina aquele desespero daqueles caras. Puxa, e agora? Agora nós vamos morrer, agora nós vamos sucumbir, agora as coisas não vão dar certo. Por quê? Porque Jesus não está aqui. Primeira coisa que precisamos aprender aqui, meus irmãos. Não é porque você não está vendo Jesus, não quer dizer que Jesus não está no controle das coisas. Às vezes você pode estar pensando: puxa, Jesus não está no barco, mas Ele ainda controla a sua vida. Pode ser que você não esteja vendo, talvez você esteja clamando, Jesus talvez não esteja respondendo, mas fique tranquilo, aquele que mandou você começar a travessia é fiel para fazer você terminar. Apenas continue andando com fé. Por quê? Porque Jesus disse: vão. E eles não queriam, eles estavam com medo, e às vezes nós temos realmente esse medo. Mas nós precisamos ter fé naquele que determinou a palavra para a gente continuar seguindo. Eu sei, meus irmãos, que não é fácil, porque às vezes nós ficamos: meu Deus, e agora, e agora, e agora? Né? Mas, meu irmão, aquele mesmo Jesus que tinha acabado de multiplicar os pães, aquele mesmo Jesus que tinha curado os enfermos, é esse mesmo Jesus que está conosco aqui hoje e que está falando para mim e para você: pode ficar tranquilo, que apesar da tempestade e do vendaval, eu ainda estou no controle da sua vida. Você não está me vendo, às vezes você não está nem me ouvindo, mas isso não quer dizer que eu deixei você, isso não quer dizer que eu abandonei você, isso não quer dizer que eu esqueci você. Ao contrário, eu ainda continuo com as minhas mãos estendidas sobre a sua vida.
Talvez você e eu já passamos pelas mesmas dificuldades que estamos enfrentando hoje, talvez dificuldades ainda maiores, e a mão do Senhor nos sustentou, a mão do Senhor nos guardou, o poder de Deus nos livrou. Você acha que Ele vai nos abandonar no meio da nossa trajetória? Não vai, meus irmãos. Pode ficar tranquilo. Ele pode não estar dentro do seu barco, mas Ele está no controle da sua vida. Mas aí, vê o cenário como começa a ficar complicado para os discípulos. Os caras lá, o vento soprando forte, o mar agitado, e aí aparece alguém no meio do mar. Do nada, começa a aparecer alguém andando. Olha que coisa louca. Já pararam para pensar nisso? Que coisa fora de sério. Os caras já com medo, os caras já desesperados, preocupados porque Jesus não estava com eles, e aí me aparece alguém no meio do mar. Os caras pensam, agora é o fantasma, veio nos buscar. Agora é o fim mesmo. E aí começa a história de Pedro. Aí Jesus vem e fala assim, olha, coragem, não tenham medo, sou eu. Aí Pedro chega e fala assim, és tu mesmo, Jesus? Se é tu mesmo, mande-me ir até o teu encontro. Olha que cara louco. Olha que cara meio pinel. No meio da tempestade, no meio do vendaval, das ondas batendo no barco, agitando o barco, o cara pede para descer do barco e ir até alguém que ele ouviu falar. Que ele ouviu uma voz. E aí Pedro chega e fala assim, puxa vida, deixa eu ir até o Senhor. E parece loucura, porque ali haviam 12 homens. Os 12 estavam dentro do barco. E só esse cara teve fé o suficiente para pedir esse grande e extraordinário milagre do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão, minha irmã. Qual era o lugar mais seguro que tinha para estar? Hein? Pode ir. No barco. O lugar mais seguro para estar era dentro do barco. Apesar de todo o cenário, o barco era o lugar mais seguro para se estar. A diferença, meu irmão, quem está no lugar mais seguro não vive as experiências com Deus. Às vezes você pode estar no lugar mais seguro da sua vida. E tem muita gente dentro das igrejas hoje assim, segura. Ela vem para a igreja, ela senta no seu banco, ela ouve a palavra, ela glorifica a Deus e vai embora. Ela volta no outro dia, ouve a palavra, glorifica a Deus e vai embora. Ela está no seu lugar seguro, como todos os 12 estavam. Mas quer viver experiências extraordinárias com Deus? Comece a dar passos de fé, porque Deus não quer ninguém dentro do barquinho, não. Deus quer fazer o milagre acontecer, é fora do barquinho. Você está no seu comodismo, você está na sua vidinha, e por que você não tem visto os milagres e maravilhas acontecendo? É porque você está aí. Sai daí e vai viver aquilo que Deus quer para você. Olha a ousadia desse cara. Porque não foi Jesus que falou, Pedro, vem até mim. Normalmente, nós ficamos sempre esperando essa palavra. Não, no dia que Deus falar, eu faço. No dia que Deus determinar, eu vou. No dia que Deus falar para mim orar, eu vou orar. No dia que Deus falar. Quem falou que Jesus falou? Jesus não falou nada. A nossa fé tem que ser essa fé meio louca, meus irmãos. De ver o cenário ruim, de ver o cenário difícil e falar assim, é nesse cenário que eu quero viver uma experiência extraordinária com o meu Deus. Porque viver coisas simples, quando está no meio da terra segura, está ali com Jesus, vendo Jesus multiplicar o pão e participar da multiplicação, ver Jesus curando as pessoas, os enfermos, é fácil. Eu quero ver na hora que as coisas estão complicadas. Se você é capaz de dar um passo de fé
e falar: Jesus, eu estou indo ao seu encontro, porque eu quero viver uma história diferente, eu quero viver uma vida diferente, eu quero viver algo diferente na minha vida. Chega de ficar dentro do barquinho me escondendo do vendaval, eu quero fazer parte disso tudo, eu quero ver o milagre, eu quero ver a maravilha. Chega de ficar ali apenas ouvindo falar, não, eu quero ser participante do milagre. Tem muita gente dentro da igreja que ele é bom para contar as histórias dos outros, os testemunhos dos outros, os feitos dos outros. Mas porque ele só vive dentro da igreja ou dentro do barquinho, ele nunca teve a sua própria experiência. Quantas pessoas hoje pode falar assim: olha, Deus fez através de fulano algo maravilhoso, Deus fez através de ciclano algo maravilhoso, mas e através de mim? E através da minha vida? Será que eu estou contente? Será que eu estou feliz de vir aqui e ser mais uma pessoa que me esconde dentro do meu barquinho? Ou será que está na hora de nós nos levantarmos como um grande exército do Senhor e falar: Senhor, eu não sei se eu posso, mas eu posso ir até o seu encontro? Se o Senhor falar que sim, eu vou. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pedro perguntou: Senhor, eu posso? Ele ouviu: venha. Quando Jesus falou venha, Jesus deu autoridade para que Pedro andasse sobre as águas. Não é as águas que o impediu de cair, era a mão de Cristo que estava ali embaixo sustentando a vida de Pedro, o corpo de Pedro. Você não sabe, mas o Senhor quer te sustentar para viver milagres e maravilhas dessa terra. Nós estamos precisando nesse século de pessoas que saiam do seu comodismo e queiram fazer a diferença no meio da nossa geração. A nossa geração precisa de pessoas como Pedro, um cara meio louco, um cara que a gente olha assim e fala: Pedro, o que você está fazendo? É desses que nós estamos precisando. Pessoas que falam assim: a pandemia está aí, mas e daí? Maior é aquele que está em mim do que esse que está no mundo. Nós estamos precisando de pessoas que veem as dificuldades, as lutas e falam assim: mas o meu Redentor vive e é nesse Redentor que eu vou seguir minha viagem. Nós precisamos disso. E não é fácil. Não é fácil. Porque quando nós começamos a querer viver assim, o que mais acontece é empecilho. Vocês imaginam ali Pedro falando assim: ó, Senhor, eu estou indo até aí, o Senhor aí começar a querer descer assim, ó, do barco. O que os outros 11 fizeram? Ô Pedro, volta para cá, Pedro, você é doido? Você é maluco, cara? Você vai cair aí, você vai morrer, meu? Já se viu? Volta aqui, Pedro. Tentaram segurar Pedro, tentaram barrar Pedro, impedir Pedro de viver aquilo que ele queria viver. E o diabo, ele é especialista nisso. Ele coloca assim uma muralha na nossa frente e fala para mim e para você: olha, até aqui tá bom. Para que você vai mais? Para que você vai dar esse passo de fé a mais? Tá bom, você está seguro, você está tranquilo, olha a sua vida, está tudo indo bem. Apesar das dificuldades, olha aí, você está seguro. E nós precisamos aprender a ultrapassar essas muralhas para vivermos aquilo que Deus quer. Lembra da muralha lá de Jericó? Uma grande muralha, mas Deus já tinha dado a vitória. Precisou apenas dar passos de fé. O ano passado aconteceu uma situação que me deixou extremamente chateado, triste, para baixo. No final do mês de outubro, eu recebi umas informações que me deixou extremamente jogado para baixo. Me deixou sem chão, eu perdi o chão, eu perdi as estribeiras, e eu pensei em parar. Não parar do Evangelho, porque eu jamais abandonaria a Cristo, porque Ele nunca me abandonou. Eu jamais sairia da presença de Deus, eu jamais deixaria de servir ao meu Senhor. Mas aquilo que eu sei que Deus tem na minha vida, eu falei assim: eu não quero mais, eu não posso mais. Porque foi um baque muito grande que aconteceu e me deu uma desequilibrada. E eu fiquei: Senhor, eu não quero mais, chega para mim aqui, tá bom, eu vou ficar também no meu porto seguro. Porque naquele momento eu estava vivendo uma experiência maravilhosa com Deus, estava acontecendo algumas coisas maravilhosas na minha vida com Deus. E foi bem nesse momento que o diabo veio e colocou uma muralha do tamanho do universo. Falou: daqui você não passa. E meus irmãos, eu aceitei. Eu
Eu falei assim, eu acho que daqui eu não devo passar mais. Passado algumas semanas, e eu com aquilo no meu coração, eu estava no meu trabalho e uma moça, uma moradora de onde eu trabalho, ela passa mal, e o pessoal corre lá, nos chama, e a gente vai até o apartamento dela, e chegando lá a gente vê aquela mulher deitada, se debatendo, e quando a gente se aproxima dela, parece que ela deu aquele, sabe, aquele último sopro de vida, e aquilo dali mexeu comigo, eu já ajoelhei e comecei a fazer aqueles primeiros socorros que nós aprendemos, e comecei a fazer aquilo dali, e aquela mulher naquela dificuldade, naquela luta, mas a única coisa que vinha na minha mente, ora por ela, era a única coisa que vinha na minha mente, e eu comecei a orar por aquela mulher. Só que eu não posso orar alto, porque eu não posso juntar essa relação, trabalho e a minha fé. Eu tenho que, naquele momento, buscar separar. Mas como que eu vou fazer isso? Se a fé está dentro de mim. E eu comecei a orar por aquela mulher, somente em pensamento. Chegou uma outra moça que trabalha comigo também para ajudar nos primeiros socorros. E ficamos ali cerca de 15 a 20 minutos, buscando recuperar aquela moça. E depois disso daí ela acabou voltando. E ela estava totalmente consciente, se debatendo. Foi um momento difícil. Depois de 15, 20 minutos os médicos chegaram, levaram ela de ambulância. E aí quando ela voltou, depois de algumas horas, eu encontrei ela. E ela veio e me deu um abraço forte, um abraço apertado. E me agradecia, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu falei, não, que nada, o importante é que você está bem, né? E aí a amiga dela veio e falou assim, eu falei assim, vamos lá pegar a chave, que eu tinha ficado com a chave do apartamento, tinha fechado. E a amiga dela veio e falou assim, Marcel, ela falou, a moradora, que ela tinha certeza que ela ia morrer. Ela tinha certeza que ela ia morrer. Eu falei, caramba, ela falou que só teve convicção que ela ia sobreviver quando você orou por ela. Aí eu falei assim, amém. Eu falei assim, mas aquilo ficou batutando na minha cabeça. Como que essa mulher sabia que eu orei por ela? Como que ela sabia que eu tinha orado por ela? Ela estava inconsciente. E mesmo inconsciente eu orava baixo. Tá certo que a moça que me ajudou, ela falou assim no final, falou, mas você orou por ela, né? Eu falei assim, orei. Foi porque, como você sabe? Eu falei, você ouviu falando? Ela falou, não, é porque você pegava a cabeça dela assim, fazia assim com a cabeça dela. Aí eu pensei, por isso. Ela falou assim, você fazia assim, ó. Eu achei, deve estar orando por ela. Mas aquilo ficou no meu coração, aquela palavra. Como que ela sabia que eu orei por ela? E depois o que Deus trouxe no meu coração foi o seguinte. Ele falou para mim, foi para provar para você que eu sou o Deus da sua vida. E eu vou agir na sua vida conforme o meu querer. Naquele dia eu dei uma bica na muralha e falei assim, eu tenho que voltar a fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. E por isso eu estou aqui hoje. Por isso eu estou aqui hoje. Mas o diabo quis colocar uma muralha, falando para você não prosseguir, falando para você não continuar, falando para você que você não é capaz. Nós precisamos fazer que nem Pedro, não me segure, porque eu quero viver uma experiência extraordinária com o meu Deus. Não me impeça, não fale para mim não ir, porque o que eu vou viver vai ficar marcado pelas gerações. Não pare de viver os contos dos outros, passa a viver a sua própria experiência com Deus. E aí Pedro começa essa caminhada no meio do mar. Olha que coisa extraordinária. E o mar, meus irmãos, não tinha ficado mais calmo. E nem o vento tinha parado. Ele continuou andando em meio à dificuldade. Quando você colocar a sua fé em Cristo, a dificuldade elas vão continuar, mas Cristo vai sustentar a sua vida. No meio da tempestade, você vai ver o agir de Deus. E as pessoas vão ver e vão falar, que coisa extraordinária. Eu fico imaginando os discípulos começando a ver Pedro andando. Aqueles mesmos caras que falaram para Pedro parar, começaram a ver Pedro andando sobre o mar. Os caras, boca aberta. Que coisa extraordinária. Assim vai viver as pessoas. Assim vão ser as pessoas. Elas vão ver e falar assim, meu Deus, esse cara e essa mulher são pessoas de fé. Serve a um Deus que é poderoso, que sustenta no meio das piores dificuldades. O cenário era contrário, mas aquele que está conosco é maior do que tudo isso.
E aí Pedro começa essa caminhada, começa a andar. Só que, meu irmão, chegou um momento da vida de Pedro, que Pedro estava olhando fito para Jesus, olhando e caminhando. Mas teve um momento que ele fez assim, ó. E nesse momento, nesse intervalo de segundos, a fé de Pedro se esfoi. E Pedro começa a afundar. Talvez eu e você, muitas vezes, estamos numa caminhada tão gostosa com Deus, num momento tão gostoso com Deus, mas as dificuldades do dia a dia, o desemprego, a doença, um problema familiar, às vezes um problema na igreja, uma briga aqui, uma briga ali, faz com que a gente pare de olhar para o autor e consumador da nossa fé e comecemos a olhar as dificuldades e começamos a afundar. Talvez você pode falar, mas Marcial, eu tenho dinheiro pra caramba no banco, eu tenho um carro novo, eu tenho casa nova, mas e seu casamento, como tá? E sua família, como tá? Tá afundando? Mas Marcial, eu tenho saúde, cara, mas e sua vida ministerial? Tá afundando? E o projeto que Deus colocou na sua mão, tá afundando? Toma cuidado. Talvez você parou, ó, há tempos de olhar para Jesus e está olhando as circunstâncias. Tem muita gente que poderia estar aqui hoje, que para a glória de Deus está bem, com saúde, e não está. Infelizmente tem outros que gostariam de estar, mas não podem porque estão enfermos. Pessoas que deveriam estar olhando para Cristo. Mas circunstância, né, pastor? Pandemia, vou ficar em casa. Cuidado com o seu lugar seguro. Está te tirando as experiências maravilhosas com Deus. Porque aquele mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que fez chover fogo do céu, que sustentou a vida de Pedro, é o mesmo Deus que está aqui hoje conosco. E é o mesmo Deus que pode fazer milagres e maravilhas em nossas vidas e através das nossas vidas. É o mesmo Deus, é aquele mesmo Deus. Ele não muda, Ele só espera, Ele só está olhando. Ei, cadê aquele passo de fé? Porque quando você der esse passo de fé, eu vou te sustentar. E às vezes a gente começa a sucumbir. Talvez você que está me assistindo pela internet, você esteja falando, mas Marcial, não tenho mais força. Há algum tempo já eu sucumbi. Eu perdi a alegria, eu perdi o prazer de olhar para Jesus. Eu tenho olhado as dificuldades, eu tenho olhado as lutas, as enfermidades, e tenho me afastado cada dia mais de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquele mesmo Jesus a qual Pedro falou, Senhor, ajuda-me, é o mesmo Jesus que também está aqui hoje, com a mão estendida, falando, vem aqui meu filho, eu vou te reerguer, vou fazer nova todas as coisas da sua vida. É esse mesmo Jesus que está aqui hoje, falando, não importa porque você caiu, não importa porque você sucumbiu, o importante é que a minha mão está estendida para te levantar e fazer você de novo andar por sobre as águas. Ou você pensa que Jesus levantou Pedro e pegou Pedro no colo? Jesus não pegou Pedro e falou, Pedro, vem aqui, deixa eu te levar no colo agora para o barco. Ao contrário, naquele momento ele falou assim, Pedro, vamos voltar a caminhar junto. Talvez você esteja afastado, longe da presença de Cristo, porque essa caminhada com Cristo é difícil. Essa caminhada com Cristo é complicada, no meio do vendaval, pô, Jesus podia ter mandado tudo se acalmar. É porque Jesus está querendo testar a sua fé. Colocar e ver onde é que você tem colocado a sua esperança. E aí você esteja, mas Marcial, para quê? Para quê? Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, os dias são maus. A volta de Jesus é iminente. É iminente. Chegou a hora, e na verdade já passou, de nós falarmos, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. E Jesus vai nos ajudar. Aleluia. Talvez você esteja olhando e falando assim, mas Marcial, meu filho está longe da presença de Deus. Não se preocupa não. Senhor, me ajuda. E Deus vai resgatá-lo de novo. Talvez você esteja falando, mas Marcial, meu casamento está destruído. Minha esposa está querendo se separar, o meu marido está querendo se separar, as coisas estão terríveis.
coloque a sua fé em Cristo. Ele pode restaurar, assim como Ele restaurou Pedro. Mas Marcial, a minha saúde, não se preocupa com ela. Não se preocupa com ela. Jesus já estava curando um monte de gente na terra. Você acha que Ele vai se esquecer de você? Você acha que Jesus vai se esquecer de você? Nós somos um povo de Deus. Nós somos o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O Senhor nos ama, Ele quer nos resgatar de novo e fala assim: levanta e volta a viver aquilo que eu tinha para você. Talvez você está enterrando o seu ministério, talvez você está enterrando o seu chamado. Ei, fala: Senhor, me ajuda a me reerguer. E Jesus vai te reerguer e você vai voltar a viver experiências extraordinárias com Deus. O seu ministério vai viver momentos extraordinários com Deus. Você não vai estar entendendo o que está acontecendo, é você andando sobre as águas espiritualmente, porque o Senhor está fazendo milagres e maravilhas através da sua vida. Nós cantamos hoje aqui: e se o mar não se abrir, não importa. Jesus pode nos fazer andar por sobre as águas. O importante é nós darmos o primeiro passo de fé. O resto, coloca nas mãos daquele que pode todas as coisas. Coloca na mão daquele que pode todas as coisas. Mas Marcial, a minha fé é pequenininha. Não importa. Jesus falou para Pedro: Pedro, por que você, cara, porque você duvidou, cara, homem de pequena fé? Esse mesmo cara que ouviu isso, foi o cara que Jesus trabalhou na vida dele, para ser, depois de Cristo, o maior líder da igreja. Não o maior pregador, porque foi Paulo, mas o maior líder da igreja. Esse mesmo Pedro, foi aquele que subindo as escadas do templo, ele ouve de um rapaz: dá uma moedinha aí. Esse mesmo Pedro foi aquele que falou assim: olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, a fé que eu tenho, isso eu lhes dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te, anda-te. Quer fazer milagre, quer viver milagre? Dá o primeiro passo de fé e você vai ver se Deus não vai agir através da sua vida. Quer viver experiências extraordinárias? Dá o primeiro passo de fé. Sai do seu comodismo, sai da sua vidinha. Experimente se colocar na presença de Deus e Deus vai fazer milagres através da sua vida. Nós precisamos aprender a parar de falar que nem Isaías: Senhor, eis-me aqui, usa-me. E ser da boca para fora. O que nós precisamos é tomar uma atitude. Falar: Senhor, eu estou aqui, usa-me. Se precisar andar, eu vou andar. Se precisar falar, eu vou falar. Se precisar orar, eu vou orar. Se precisar evangelizar, eu vou evangelizar. Não importa o que eu precise fazer, o meu corpo está aqui, a minha alma está aqui. Usa-me conforme o teu querer, porque eu quero viver uma experiência extraordinária com o Senhor. Eu quero que eu possa dizer para os meus netos, para os meus bisnetos: Jesus fez algo através da minha vida. Eu quero poder olhar para eles e falar assim: olha, viu que o seu avô passou, viu que o seu bisavô passou, vão e façam o mesmo. Assim tem que ser nas nossas vidas. Eu fico com o pastor Diego aqui falando às vezes das maravilhas que o pai dele passou, e que gostoso é a gente saber que nossos pais passaram por essas coisas. Eu quero que meus filhos um dia venham testificar isso. Eu quero que meus netos venham testificar isso. Eu quero que meus bisnetos, eu quero viver até meus bisnetos, viu? Mas não quer dizer que precisa ter filho cedo também. Mas eu quero viver até meus bisnetos e eu quero que eles testifiquem isso. Porque o mesmo Deus que estava com Pedro é o mesmo Deus que está aqui. Feche seus olhos por um instante, por favor. Eu gostaria que nesse momento você refletisse e se perguntasse se você está dentro do barco, seguro, protegido, vivendo a sua vidinha, comendo, bebendo, se vestindo, indo trabalhar e fazendo isso dia após dia, noite após noite. Ou se você está como Pedro, falando: Senhor, eu estou vendo a tempestade, eu estou vendo as dificuldades, eu sei do que eu estou passando, mas Senhor, deixe-me ir ao teu encontro, porque eu estou cansado de viver uma vida onde os outros dizem as coisas, onde eu testifico as coisas dos outros. Eu quero viver as minhas próprias experiências com o Senhor. Eu quero ter meu próprio relacionamento com o Senhor.
Para você pensar por um instante. Talvez você estivesse como eu, onde o diabo falou assim: daqui você não passa. Eu falei: Senhor, tá bom, daqui eu não passo, eu vou ficar aqui. A minha vida só veio até aqui, chega, não preciso mais. Talvez você esteja assim, enterrando o seu ministério, enterrando o seu chamado, enterrando o seu dom. Talvez você esteja como Pedro quando estava afundando, olhando e vendo só as dificuldades, as lutas, as aflições, vendo o problema dentro de casa, vendo o problema no trabalho, vendo o problema de saúde. Como está você hoje? O que eu quero trazer para você, para que a gente possa aumentar a nossa fé, porque nós estamos passando por um período tão difícil, e nós precisamos de um avivamento. Conversava dia desses com o pastor Diego, aquilo falou grandemente ao meu coração. A igreja do século 21 precisa passar por um novo tempo, uma nova experiência, um novo agir, se permitir ser ousado, porque o espírito que está em nós não é um espírito de covardia, mas é um espírito de poder. O Deus a quem nós servimos não é um Deus que tem medo de nada, mas que enfrenta as dificuldades na certeza da vitória. Nós estamos passando por um período tão difícil nessa terra. Nós precisamos tanto de Pedros, pessoas que dê passos de fé e começam a viver experiências extraordinárias com Deus. Papai querido, amado Deus, Senhor, eu quero te buscar de todo o meu coração. A tua palavra diz, papai, que nós temos que ser como a corça que anseia por águas. Assim deveria ser a nossa sede por ti, Senhor. Nós deveríamos cada dia falar: Senhor, eu sei que tem uma tempestade, eu sei que é um vendaval, eu sei que o barco está agitado, mas eu quero sair no meio disso tudo e viver a experiência extraordinária contigo. Eu quero viver, Senhor, algo que impacta a minha geração. Eu quero viver um momento, Senhor, onde eu faça a diferença no meio dos meus, Senhor. Eu não quero mais ouvir o que aconteceu no passado com aqueles que aconteceram no passado. Eu quero ser o canal da bênção hoje. Eu quero ser o instrumento do Senhor hoje. Eu quero que o Senhor use a minha vida hoje, Deus. Eu sei, às vezes vai ser difícil, às vezes vai ser dolorido, às vezes vai ser complicado, mas eu sei que é o Deus a quem eu tenho crido. Eu sei que é o Deus que tem me sustentado sobre as águas. Eu sei que é o Deus que tem dito: venha, vem viver as maravilhas, vem viver os milagres, vem viver as realizações, vem ser o canal da bênção, a ferramenta do Senhor nessa terra. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, desperta a tua igreja para um novo tempo, Senhor. Nós não podemos mais, papai, nos conformar com tantas pessoas, papai, indo em direção ao inferno, enquanto nós estamos no nosso barquinho seguro. Nós não podemos mais, Senhor, olhar essa juventude, Senhor, e aceitar que ela está indo em passos largos para o inferno, enquanto nós estamos no nosso barquinho. Senhor, em nome de Jesus, aumenta a minha fé, aumenta a fé da tua igreja, nos dá uma fé capaz de mover montanhas, de dizer para o inimigo: ei, chega, aqui você não tem mais poder, aqui você não tem mais autoridade, aqui quem reina é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que vive para todo sempre. Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, para que nós possamos interceder e pessoas serem curadas. Espírito Santo, eu te peço, no nome de Jesus, distribui os teus dons sobre a igreja, distribui o dom da cura, distribui o dom de ministrar, distribui, Senhor, o dom de servir, o dom de falar em línguas estranhas, distribui sobre o teu povo o dom de profetizar. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, tenha total liberdade
sobre a tua igreja e acende de novo o fogo, aquela chama do primeiro amor, onde nós falávamos, onde nós nos chamamos do mar, onde nós seguimos o Senhor, aonde quer que o Senhor fosse. Desperta a tua igreja para esse novo tempo, Senhor. Desperta o teu povo para esse novo tempo, Senhor. Usa-nos conforme o teu querer. Nós não precisamos ser muitos, porque Gideão não precisou de muitos, mas precisava de pessoas que sabiam o seu chamado, que não voltavam para trás, pessoas que colocam a mão no arado e não olham para trás, porque nós sabemos que nós somos o exército do Senhor nessa terra. Usa-nos, ó Deus, usa-nos, Senhor, conforme o teu querer. Oh, Deus poderoso, Deus, santo, santo é teu nome, Senhor. Nós rendemos a ti a glória e a majestade, porque nós sabemos que o Senhor nos sustenta. Nós sabemos em quem nós temos colocado a nossa esperança e a nossa fé. E eu sei que aquele que coloca a fé no Senhor jamais será abandonado. O Senhor nunca os abandonará. Em nome de Jesus, Senhor, alcança esses que estão assistindo pela internet. Oh Deus, se estiver alguém ali, Senhor, neste momento, afastado da tua presença, oh Senhor, não importa quão profundo o mar ele esteja, resgata-o de novo, papai, e faça viver as tuas maravilhas nessa terra. Em nome de Jesus, papai, não importa o problema que essa pessoa esteja passando, cura, liberta, restaura, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Nós somos do teu povo, rebanho do teu pastoreio. Nós sabemos a voz que tem falado aos nossos corações. E é essa voz que nós queremos seguir. Vamos sair do nosso barquinho e vamos fazer um 2021 totalmente diferente. Lá atrás, lá no futuro, na verdade, as pessoas vão falar: houve um grande agir de Deus, porque as pessoas saíram do barquinho e experimentaram as maravilhas do Senhor. Glórias a teu nome, Deus. Glórias a teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado por muitas vezes confirmar o meu coração. Eu sei, às vezes eu sou que nem Gideão, eu vejo as circunstâncias e fico com medo, mas o Senhor continua confirmando no meu coração que o Senhor tem um projeto em minha vida, e é esse projeto que eu quero seguir. O Senhor tem um projeto sobre a vida dessa igreja, Senhor. O Senhor tem um plano sobre essa igreja, Senhor. Levanta pessoas aqui, Senhor, que ajudarão nossos pastores a viver essas grandes experiências, Senhor. Alarga os nossos horizontes, ó Deus. Multiplica, Senhor, a nossa visão. Nos dá aquela visão de águia, onde nós paramos de olhar para baixo, porque nós sabemos que o nosso Redentor está no céu. Em nome de Jesus, papai, fala ao coração dos meus irmãos aquilo que, Senhor, que era a minha insignificância, eu não consegui falar. Que o teu agir seja poderoso sobre a vida de cada um, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, e em nome de Jesus eu te glorifico, hoje e sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E graças a Deus, aleluia, aleluia.